Muito bem, Full Gas Podcast começando, mais um episódio. Dessa vez a gente vai falar do Grande Prêmio da França de MotoGP. Grande Prêmio movimentado, meio maluco, mas bem legal. E mais uma vitória do Jack Miller. Mas antes da gente falar disso, né, das boas-vindas mais uma vez ao meu parceiro de podcast, meu amigo Gabriel Lima, tudo bem? Tudo bem, Gabo. Ótima corrida, o Grande Prêmio da França bastante agitado, como a gente gosta, né? Uma corrida com clima complicado e a primeira flag to flag aí já em muito tempo. Então vamos passar rapidinho o resultado para a gente falar, depois a gente começar a comentar os detalhes da corrida. Você perguntou, né, se o Jack Miller, né, agora vai? Parece que sim, né, porque ele venceu agora de novo. Já foi. Já foi, né? Jack Miller vencedor, Johan Zarco foi o segundo colocado, o Fábio Quartararo o terceiro. Francisco, o Peco Banha é o quarto, Danilo Petrucci, olha aí que bom resultado, quinto colocado. O Alex Marques também resolveu aparecer sexto, Takaki Nakagami sétimo, Paul Espargaró oitavo, o Iker Lecuona, olha ele aí, nono, Maverick Vinhales o décimo, Valentino 11º, Luca Marini 12º, Brad Binder 13º, o Enéa Bastianini, o 14º, Tito Rabat, o 15º, o Morbidelli aparece aqui 4 voltas atrás, em 16º. Enfim, no campeonato, o Fábio Quartararo voltou a ser líder, né? 80 pontos, um a mais do que o Pecco Bagnaia, que tem 79, o Johan Zarco, terceiro com 68, o Jack Miller, o quarto com 64, e o Vinhales é o quinto com 56. O campeonato apertado e tal, mas, Gabriel, bela corrida, né? Foi uma boa corrida, uma corrida muito divertida, uma corrida como eu falei agora que na nossa abertura a gente não via há muito tempo, uma corrida flag to flag. Vários dos pilotos que estão na MotoGP não estavam na última corrida flag to flag, né, que foi exatamente no Grande Prêmio da República Tcheca de 2017. E uma vitória, mais uma vez, que injeta muita moral no Jack Miller, injeta muita moral na Ducati. A Ducati até o ano passado não tinha vencido nenhuma corrida em Le Mans, né? E venceu no ano passado com o Petrucci e vence agora com o Jack Miller. O Miller, os dois únicos erros dele foi ter saído da pista logo antes de entrar no box ali e ter passado o limite de velocidade ali na entrada do pit lane, mas de resto irretocável. Miller, grande ritmo no molhado, muita confiança, um piloto que é reconhecido por isso, né? A novidade para a gente foi ele ter sido consistente naquela corrida lá em Jerez, que não era o ponto forte dele, mas andar no molhado, andar em condições mistas, né? A gente lembra da pole dele na Argentina em 2018, com a pista molhada, ele arriscando ali tudo, a própria vitória dele em Assen em 2016. Foi uma vitória, boa vitória do Miller, uma dobradinha, né? Seguida da Ducati, e 3 Ducatis nas 4 primeiras posições. Um bom início de temporada aí deles, né? Depois de ter perdido 3 corridas para a Yamaha. E é isso. Ótima corrida aí do Jack Miller. E o Miller, né, volta, fazia um tempinho aí que o australiano não vencia corridas consecutivas, né? Acho que é meio óbvio até dizer qual foi o último, né? O Casey Stoner, né? Em 2012 foi o último a vencer dos corridas seguidas. E o Miller não teve um bom começo de ano, né? Mas já tá ali na briga né? Essa sequência de vitórias já coloca ele na 4ª posição no campeonato, já não tão longe do líder, né? Acho que é isso que a Ducati esperava dele, né? A Ducati, quando né, a gente estava falando isso antes de começar a gravar, é exatamente isso que a Ducati queria, né? Quando renovou, não só um piloto, né? Mas renovou ali o seu grupo de pilotos, né? Trouxe para cima os 2 pilotos, né? Era exatamente isso. O Miller era teoricamente para liderar essa busca pelo título, e ele começou muito mal, né? Ele começou com 2 novos lugares, teve o arm pump e depois caiu Portugal, né? E agora tem essa sequência aí, 2 vitórias seguidas, que dá muita moral para ele, né? Dá muita moral para a equipe, porque a próxima corrida é em Mugello, e Mugello e depois tem Catalunha, né? Que são 2 pistas muito boas para a Ducati, 2 pistas de velocidade, principalmente Mugello.
eles têm tudo aí para fazer grandes provas, né? Agora, que eram duas corridas difíceis, duas pistas que a Ducati não era reconhecida por vencer. Jerez, a última vitória antes desse ano foi em 2006 com o Capirossi, e agora a Le Mans, que a Ducati até o ano passado não tinha vencido, né? Venceu com o Petrucci. A Ducati nunca venceu uma corrida no seco em Le Mans, né? Foram 2 corridas no molhado que eles venceram. Mas agora Mugello é uma ótima pista para a Ducati. A Ducati vence em Mugello já nos últimos 3 anos, né? As últimas 3 corridas foi a Ducati que venceu, então... E até a corrida do Bagnaia, se a gente for parar para analisar, também foi uma recuperação incrível, o que mostra que não é uma situação só do Miller, né? Não é só o Miller que andou bem, que tinha ritmo. O Zarco fez um bom final de prova, e o Bagnaia veio, né, lá de trás. Você observou também isso antes da gente começar a gravar. O Bagnaia, na moto de seco, estava muito mal no começo da prova, né? Chegou a cair ali para 19º, você... 19º lugar. 19º lugar, então assim, aí trocou de moto e fez uma baita coisa de recuperação, ou seja, eu quero mesmo com 2 long lap penalties, né? Assim como o Miller, que teve que pagar. Do Miller, né? Eu não sei se eles esqueceram de apertar o botão do limitador, mas... eles esqueceram. Mostrou do Miller. O Miller passa 74, alguma coisa assim, né? O Bagnaia, no site da MotoGP, tem a onboard do Bagnaia. O Bagnaia, ele passa, acho que 3 motos na entrada do box, assim. Foi mais ou menos como o Miller. Ele entra 10 km por hora acima do limite. E também não... Enfim, o Bagnaia ali errou feio, né, assim como o Jack Miller, coincidentemente, né, os dois da mesma equipe, mas no fim das contas não foi um prejuízo tão grande para eles. Né, e até você estava falando desse detalhe que eu vou trazer agora também, antes da gente começar a gravar, da volta do Miller, né, do tempo de volta do Miller, mesmo pagando lá, fazendo o long lap penalty, que mesmo passando pelo trecho mais longo, né, ele fez um tempo de volta, quanto? Foi praticamente o mesmo tempo do Quartararo, né? Ele virou, na segunda long lap penalty, ele virou 1/100º mais rápido do que o Quartararo na mesma volta. Ele pagou nas voltas 9 e 10, né? Na 9 ele virou um pouquinho mais alto, e na 10 ele virou mais rápido do que o Quartararo, mesmo fazendo o pênalti ali. E era um long lap penalty meio chato esse, né? Tanto que teve gente que errou na Moto 2, né? Errou a entrada e teve que fazer de novo. Sim. Não, mas ele era meio longe da pista, você tinha que frear além, né? Um pouquinho, você realmente perdia bastante tempo. Por exemplo, aquele do Zarco na República Tcheca no passado, você não perdia tanto tempo, né? Que ele fez aquele long lap lá na sujeira. E sem perder posição, ali você não perdia tanto tempo. E esse é um dos que você perde bastante tempo. E ainda estava chovendo, né? Ou seja, ainda tem uma situação de um trecho que não se passa muito, então podia ter sujeira, podia ter óleo, podia ter um monte de coisa. Mas eu falei tudo isso da Ducati porque eu queria trazer a pergunta para você. Seria essa GP21, que é quase uma GP20, né? Porque, né, pouca coisa mudou, né? Mas mudou. A melhor Ducati que a gente vê, sei lá, em quanto tempo, não sei, há muito tempo a gente não vê uma Ducati tão competitiva, ou são os pilotos que estão fazendo a diferença? Difícil falar por enquanto, Gabo. Acho que a gente viveu pouco ainda, né, dessa moto, desses pilotos ainda para poder elaborar uma resposta aí consciente. Mas, de fato, a Ducati tem... O Dovizioso, ele era um bom piloto, mas ele era um piloto muito mais consistente do que explosivo. Agora a Ducati tem pilotos explosivos, mais explosivos. O Jack Miller é um piloto mais explosivo do que o Dovizioso, o Bagnaia é um piloto mais explosivo do que o Dovizioso, e o Zarco também, na minha opinião. Então, eu acho que esses caras, eles vão ser mais agressivos do que o Dovizioso. O Dovizioso, muitas vezes, ele era rápido, mas em alguns momentos ele podia arriscar um pouco mais, ele não arriscava. E esses 3 caras, eles arriscam mais do que o Dovizioso. Não sei se são muito mais rápidos do que o Dovizioso. O Dovizioso é um piloto rápido, um piloto que poderia ter sido campeão mundial se o rival dele não fosse um tal de Marc Marques.
facilmente ali por 3 anos ele sobrou na MotoGP 2, né, no resto do grid. Poderia ter sido campeão, né? Não estou tirando méritos do Vizioso, mas esses 3 caras são pilotos mais explosivos. Então acho difícil falar por enquanto de moto, até porque a Yamaha tem uma moto decente, né? O Quartararo, que é um piloto que está sendo o piloto mais consistente esse ano, tem feito boas provas, né? Ele não está sendo um Viñales como ele foi no passado, né? Então, e o Quartararo, uma coisa interessante, né? Mudando um pouquinho, essa é a primeira vez que ele sobe no pódio, que ele não vence uma corrida desde Valência 2019. Todas as vezes que ele tinha subido no pódio ano passado, esse ano, foi vencendo. Né? E até por isso o Quartararo ele teve um sabor especial esse pódio para ele, né? Porque ele não é um resultado consistente, um pódio em casa, numa situação difícil, em que ele realmente precisava voltar para o campeonato depois que aconteceu em Jerez, e foi um resultado muito positivo para ele. Ele que também pagou o long lap, né? Porque ele fez uma pichotada lá na hora de trocar de moto, né? Parou na posição do Viñales. Então, esse é o ponto fraco do Quartararo ainda, né? É um piloto que não tem muito controle das emoções ali. Os pilotos treinam o long lap, né? Durante todos os treinos do final de semana, né? O long lap não, a troca de moto. A troca de motos, né? O flag to flag, né? Principalmente essa corrida que existia esse risco, né? E ele falou que olhou para o número do Bastianini e depois entrou no da Yamaha e parou no lugar errado. Ele não é um erro que ele não devia ter cometido, mas enfim, cometeu, mas mesmo assim não atrapalhou a corrida dele. Tanta diferença no resultado final dele. Já que a gente está falando de Yamaha, o Viñales correu hoje? Eu acho que sim. Eu vi ele liderando no começo, mas depois eu acho que ele foi embora para casa, né? Acho que... Assim, depois que ele venceu no Qatar, assim, é só olhar os resultados, né? A gente também falou disso. Foi quinto em Doha, 11º em Portugal, 7º no GP da Espanha e 10º agora no GP da França. Se o Miller já foi, o Viñales parece que não vai. Não vai. Eu acho que o Viñales ele pode vencer ainda mais 1 ou 2 corridas até o final do ano, mas é um piloto que, na minha opinião, não disputa seriamente o título porque tem esses dias, entendeu? O Viñales foi ultrapassado na última volta pelo Iker Lecuona. E não é que, nossa, o Viñales teve algum problema, não. O Viñales estava andando com a mesma moto do Quartararo e terminou mais de 25 segundos atrás do Quartararo. Poxa, 25 segundos. Você estava na frente do cara na primeira volta, na segunda volta. E você termina... Ou seja, se você estava na segunda volta na frente dele, eram 27 voltas. Você perdeu 1 segundo por volta até o final. Não dá, né? Eu sinceramente, Gabo, nem perderia muito tempo falando do Viñales aqui, porque foi mais do mesmo. Foi a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu em Portugal, né? O cara chega em 11º e, não, a moto teve problema. Qual é o problema? Não sei, né? Ele andou junto com o Rossi durante a corrida toda. A gente sabe que o Valentino, apesar de ter melhorado um pouco esse fim de semana, né, no fim de semana do GP da França, ainda, né, tá abaixo, né? E ele andou ali na mesma toada do Valentino. Então, assim, para quem quer lutar pelo título, precisa fazer mais. E falar da outra Yamaha que hoje, né, o Franco Morbidelli, né, a gente tá gravando no domingo, né, domingo, Grande Prêmio da França. O Morbidelli pisou na bola, né? Deu uma escorregada na baba, como você sempre diz. Completamente escorregada na baba. Ele viu a oportunidade ali, o Paul Espargaró cometeu um erro, ele tentou fazer uma ultrapassagem dupla em cima do Paul e do Rossi, caiu, e foi engraçado, porque o Morbidelli, a transmissão não mostrou, mas o Morbidelli, ele estava saindo de maca, né? Ele sentiu ali, e na hora que ele viu que estava chovendo, ele levantou da maca, foi empurrando a moto até o box, ele perdeu 4 voltas, né? Como você falou, ele empurrou a moto até o box, pegou a outra moto e seguiu na corrida. Poderia ter pontuado, se mais um piloto cai, ele pontuaria, né? Chegou em 16º, o Morbidelli teve essa presença essa inteligência, né, de ver que o negócio... Por exemplo, o Juan Mir caiu na entrada do box, ele
deixou a moto lá e foi correndo até o box achando que ia conseguir pegar a moto dele. Só que não, né? A cronometragem não funciona assim, né? Você tem que passar com a sua moto ali. Tem sensor na moto. Senão você não... Só que o Mir, ele saiu correndo, a gente viu essa imagem na TV, né? O Mir correndo até o box, em vez de correr para a moto, né? Se ele empurra a moto ali e faz pegar no tranco, empurra até o box e pega a outra moto, ele conseguiria ter pontuado hoje, né? Então, o Mir... Fica aí a lição para a próxima. Cada ponto é importante, né? Afinal, é importantíssimo. Tá bem apertado. Fábio Quartararo está liderando o campeonato porque marcou 3 pontos ali em Jerez, né? Pois é, não desistiu, né? Mesmo com um braço praticamente inutilizável, assim, digamos. Eu ia falar do Rins, o Rins caiu 2 vezes, enfim, mas eu queria falar um pouco do Marc Marques, né? Porque ele chegou a liderar a prova, foi mais um que escorregou na própria baba, né? Porque quis vencer e convencer e não foi assim que aconteceu. O Marques, a gente é reconhecido por conseguir extrair o máximo do equipamento nesse tipo de condição, né? A gente lembra naquela classificação do GP da República Tcheca em 2019, que ele botou 2 segundos inteiros em cima de todo mundo. E onde estavam esses 2 segundos? Estava no braço do cara, né? O Marques é simplesmente um absurdo nessa pista meio molhada, meio seca. E foi o que ele fez, né? Ele não começou tão bem a prova, ele estava brigando ali com o Nakagami. A hora que começou a chover mais, ele ganhou confiança, foi para frente, se aproveitou de uma vacilada do Quartararo na entrada do box ali, já entrou do lado do Quartararo no box, saiu na frente, aproveitou do erro do Quartararo também ali na hora de trocar a moto. E não vou dizer que já estava com a corrida ganha, porque faltava muito tempo ainda. O Marques acabou perdendo para ele mesmo, isso que é verdade, né? Ele mesmo reconheceu isso depois da corrida. E, na minha opinião, Gabo, eu acho que o Marques ele podia ter tido eu podia ter sido um pouquinho mais pé no chão nessa abordagem dele. Eu acho que ele poderia ter andado um pouco mais na manha. Eu acho que ele estava puxando demais. Porque ele sabia que ele tinha... Ele sabia que ele tinha uma grande oportunidade de vencer e convencer, entendeu? De meio que marcar território, como ele gosta de fazer, e deu super errado hoje, né? E era uma corrida que era importante para ele ganhar moral. De repente, se ele não vence, ele chega no pódio, porra, já era um excelente resultado. E acabou perdendo aí para ele mesmo. Caiu, voltou e estava andando muito rápido, né? Ele seguiu andando rápido, mesmo depois de cair, já estava ali no top 10, quando acabou caindo mais uma vez ali na curva 6. A primeira foi na última curva, aí depois ele caiu na curva 6, numa volta que ele disse, né, depois da corrida, que ele iria trocar a moto novamente, ia voltar para o pneu slick, né? E muito provavelmente, ninguém fez, né? Ninguém fez isso. Ninguém fez, O Rins fez. O Rins, ele caiu, ele voltou, só que ele caiu de novo com a moto slick. Então, né, o Alex Rins aí, 4 tombos nas últimas 3 corridas, né? Tá bem. Grande recorde. E, enfim, não teria sido... O Marques, se ele seguisse na prova com a moto mesmo variada, ele teria conseguido um bom resultado. Eu acho que faltou um pouco de paciência. Lembrou muito, assim, o contexto do que ele fez no Grande Prêmio da Espanha de quando ele se machucou, né, do ano passado. Sim. Ele voltou, né, lá ele não chegou a cair na primeira vez, só saiu da pista, né, mas quando ele voltou para a pista, ele tinha um ritmo melhor e ele quis forçar, e agora quando ele voltou para a pista depois da queda, ele viu que tinha ritmo, continuou acelerando e acabou caindo de novo. Podia ter, vou garantir uns pontinhos aqui, esse ano é ano de recuperar, enfim. Podia ter se machucado. Podia. Tem que tomar cuidado. Né? Pois ele devia ter sido muito mais prudente. E a Honda agora, depois dessa corrida, é um recorde negativo, né? A Honda tinha ficado
entre o GP da Grã-Bretanha de 2008 e o GP da Holanda de 2009 sem vencer 18 corridas seguidas. Agora, são 19 corridas seguidas, desde Valência 2019 até agora, que a Honda não consegue vencer. É um recorde negativo aí, histórico para a Honda, e que o Marques quase conseguiu aí acabar com essa seca. Hoje, se tivesse tido um pouquinho mais de cabeça. Pois é. Agora tem um pouco mais de tranquilidade, porque assim, ele mesmo. E outra coisa. Não, e agora o problema é que vem. Porque as circunstâncias. São pistas difíceis agora. São pistas difíceis agora. Tem Mugello, Catalunha, depois vem Sachsenring, mas são pistas difíceis. Aí outra corrida, como a gente já falou, né, que ele tem que marcar ali. Mas são pistas difíceis agora, né? Ele poderia chegar com um pouco mais de moral, mas não vai. Assim, como eu acho que eu já falei aqui algumas vezes, acho que esse ano ele tem que encarar como preparação para o ano que vem. Pode ser que ele engate uma sequência de vitórias e brigue pelo título? Pode ser, matematicamente tudo é possível. Mas eu acho que é um momento de ir com calma e preparar bem para o ano que vem tá 100%. Então, só que ele é o Marques, né? Ele é um cara que não está acostumado a não vencer, né? Ele tem que. Eu acho que faz parte, até para ele se tornar um campeão maior do que ele já é entender quando ele não consegue, entendeu? Porque, por exemplo, o Rossi, citando 2014, 2015, 2016, ele sabia que ele não era mais não era explosivo igual em 2002, né? Mas ele sabia ali beliscar os pontos quando ele podia, entendeu? Ele terminou 2 campeonatos na frente do Lorenzo, o Lorenzo no auge, né? Poderia ter sido campeão na frente do Lorenzo, mesmo sendo mais lento do que o Lorenzo em geral, né? E o Marques, ele tá tendo essa lição agora, entendeu? O Marques, ele mesmo sendo ainda mais lento em geral do que os pilotos de ponta, ele poderia ter vencido essa prova. Só que ele não soube respeitar as limitações dele, na minha opinião. Eu concordo. E aí acabou caindo. Ele tem mais um... Ele não, né? Mas os pilotos de Honda e KTM tem mais um problema, né? Nesse ano. Um ponto em que eles precisam contornar, que é o pneu, né? Pneu dianteiro, que não serve muito para a Honda e não serve muito para a KTM, porque o Marques sempre confiou muito no pneu dianteiro, né? Sempre foi um cara que, enquanto os outros pilotos usavam, sei lá, médio, o piloto Honda, ele ia lá de duro porque ele precisava de um apoio mais firme, porque ele freava muito forte. Os duros da Michelin estão sendo todos assimétricos agora, né? O pneu dianteiro assimétrico é uma coisa que os pilotos sempre, desde que isso foi trazido para a MotoGP lá, meados de 2014, todos eles sempre fogem. Poucos pilotos fazem aí corridas de pneu dianteiro assimétrico. Então muitas coisas aí para. Eu acho que um ano. Sabe, vamos com calma, deixa para o ano que vem. Ele ainda é jovem, né? Tá com o quê? 28 agora, Marques? 28, né? 28 anos. Ainda tem muita lenha para queimar. Eu acho que ele pode ir com calma esse ano, só se preparar. Alguma coisa que a gente deixou passar aqui que seja relevante, evidentemente, né? O dia ruim da Suzuki, né? A Aprilia com as 2 motos quebrando, né? Uma coisa que... E o Aleix estava andando bem, né? É uma coisa meio bizarra, né? A gente vê. Aliás, tem numa corrida com chuva, né? Deve ter sido o mesmo né? problema, deve ter sido um problema correlacionado, inclusive, né? Porque as duas pararam o sábado do mesmo jeito e no mesmo lugar. O sábado do Salvador foi curioso, né? Sim, melhor tempo porque que um. Ele caiu, né? Para fazer o melhor tempo. Caiu no Q1, voltou correndo pro box. Os humilhados. Mesma coisa com o Iker Lecuona hoje, né? Chegou em 9º lugar. Né? O Iker Lecuona, a TV não mostrou, mas o Iker Lecuona ele caiu durante a prova. Ele estava em 8º, logo depois ele entrou no box, ele estava em 8º, ele saiu, caiu e chegou a ser 17º e no final passou o Rossi, passou o Vinhares na última volta e chegou na 9ª posição. Bom resultado para o Lecuona, assim como bom resultado para o Petrucci, né, na 5ª posição, a Tech 3 aí, que era disparada a pior equipe, ainda é a pior equipe da temporada, mas
conseguiu bons resultados aí nessa corrida aí em Le Mans, mas acho que a gente não tem mais o que falar, muito mais o que falar. O Alex Marques, uma boa corrida, sexto, Nakagami, será que um dia vai chegar no pódio, sétimo? Tava, né? Eu sempre fico ali, vai dar hoje? Não vai. O Brad Binder fez uma corrida de Vinhales, a gente não sabe se ele foi ou não para. E o Miguel Oliveira caiu mais uma vez, né? O Miguel Oliveira numa situação muito difícil agora no campeonato, né? 21º lugar, tá atrás do Valentino, né? O Valentino em 20º também, numa situação difícil. O Lecuona tá na frente do Valentino, porque o Lecuona tem top 10 e o Valentino não tem, né? Tá empatado. Uma situação difícil aí. Se esperava mais da KTM, mas o Oliveira também não fez. Um último detalhe aqui, Gabo. Esse pódio a gente não teve nenhum espanhol e nenhum italiano. Sabe desde quando? Quando? Desde San Marino 2007. Com a vitória do Casey Stoner também, né, de Ducati. Foi Chris Vermeulen em segundo, dobradinha australiana, e o John Hopkins em terceiro, né? Os dois Suzukis, né? Dos Suzukis no pódio, é verdade. 117 quedas esse final de semana, só MotoGP, tá? Não, o pessoal caiu demais, a temperatura estava baixa, estão até discutindo mudar o Grande Prêmio da. Até uma discussão sobre mudar de data, né? Trocar com Itália e tal, com o Mugello. Nas últimas 6 temporadas é a terceira corrida que mais caiu. Terceiro evento, né, que mais caíram pilotos, né? Atrás de Valência 2018 e Misano 2017. Junta a temperatura baixa com aquele trecho longo que os pilotos usam só o lado direito do pneu, né? Quando vai fazer. Exatamente. Aí chega na curva 3 e todo mundo. Pneu frio e aí vai. Um dos lugares favoritos aí de queda em Le Mans. Bom, então fechamos o MotoGP. Vou passar o resultado da Moto 2 e da Moto 3. Na Moto 2, o Raul Fernandes ganhou, né? Venceu dobradinho, inclusive, da equipe da Agio, né? Que usa ali a marca da KTM, mas já não tem mais o chassi KTM. O Fernandes foi o vencedor, o Remy Gardner foi o segundo, o Marco Bezzecchi terceiro. San Luis, mais uma pichotada, né? Derrubou o Xavi Vierge, né? Mas o campeonato, o Gardner é o líder por 1 ponto em cima do Raul Fernandes. O Marco Bezzecchi é o terceiro com... O Gardner tem 89, o Fernandes 88, o Bezzecchi é o terceiro com 72. O San Luis está em quarto com 66. Na Moto 3 não foi o glorioso Pedro Acosta que venceu, foi o Sérgio Garcia, que pilota uma moto, uma KTM que leva as cores da GasGas, que é uma marca que é da KTM também, que é do mesmo grupo, assim como a Husqvarna. Sérgio Garcia venceu, o Felipe Salat foi o segundo, o Ricardo Rossi o terceiro. No campeonato, o Pedro Acosta segue líder, ele caiu, né, na corrida, mas terminou em oitavo. Ele é o primeiro. Caiu, estava em quinto, né? Pois é. Caiu, estava em quinto, voltou para 21º, que foi o lugar que ele, inclusive, largou, e chegou em oitavo. Quer dizer, ele chegou 51 pontos na frente no campeonato, e agora ele está saindo 54. Não foi ruim, né? Não foi um dia ruim, né? Foi um dia ruim pro Pedro Acosta. Ele tá com 103 pontos e o Sérgio Garcia é o segundo com 49. Esse campeonato tá realmente... A diferença tá muito grande. Mas a gente precisa falar de Moto E, né? Pra gente fechar aqui. Porque dessa vez deu certo. O Eric conseguiu se manter, né? Manter a cabeça fria e fez uma baita corrida, venceu. Então é a primeira vitória do Eric nessa temporada. Foi uma corrida bem legal, essa corrida da Moto E, né? Teve uma volta menos, teve gente saindo do box para aquela volta que sai do box para ir pro grid, teve gente caindo. Não teve chuva, né? Mas temperaturas baixas e tal. E o Eric fez um comecinho ali mais ou menos, né? Tava ainda pegando o ritmo, mas quando pegou o ritmo, a prova é impressionante, assim. Foi decidido, as ultrapassagens foram precisas, uma baita vitória. Ele foi cauteloso no início da prova, né? Você mesmo falou, né? O segundo colocado no grid, né? O Miquel Pons, ele caiu levando a moto para o grid, não largou, né? O Mantovani também, Andrea Mantovani também caiu, e da mesma maneira. E o Granado, né? Acho que conseguiu evitar também um acidente ali no comecinho da corrida, né? Esqueci o nome agora, vou ter que recorrer aqui ao
Com o Okubo e o... Quem foi que derrubou ele? Ou ele derrubou? Foi Foi o bem... Fermín Aldeguer. derrubou ele, né? Espanhol. Chegou ali, Derrubou. chegou Bem na totalmente frente do Eric perdido, mesmo. né? É, Totalmente perdido, não tinha... Muito mais rápido. Não ia fazer aquela exatamente. curva se estivesse sozinho, então... Exatamente. Não, e ele... Ali, a partir daquele acidente, ele começou a se recuperou muito bem, e chegou ali na última volta, passou o Eiger, ele chegou na última volta atrás do Zaccone, e tentou uma ultrapassagem na curva 6, tomou o troco, depois foi ali para as últimas curvas, se ultrapassaram 2 vezes, né? Lembrando aquela chegada lá do Sete de Bernal com Valentino Rossi em Le Mans, né, em 2003, né, que eles se passam naquele final, sensacional. Tem essa corrida de graça no YouTube, né, se o pessoal não assistiu. O Barros chega em terceiro, inclusive, e o Granado conseguiu essa vitória, uma vitória importante, né? Se a gente falou do Jack Miller no nosso último episódio de hoje, né, que ganha moral, o Eric ganha muita moral, porque ele fez as 2 poles até agora, né? E agora tem uma vitória. E meio que volta para o campeonato. Né? Sim, O era Zaccone... isso que eu ia dizer agora. Não tá longe, né? O Zaccone é líder com 41, o Mattia Casadei, glorioso Mattia Casadei, é o segundo com 33, mesma pontuação do Dominique Aegerter, e o Granado já aparece em quarto com 28, ou seja, precisa ser consistente, porque é como a gente sempre fala aqui, né? Você até destacou isso no Twitter. Granado é o piloto mais rápido do grid. Se ele encaixar uma sequência boa, não vejo adversários para ele. O problema é que ele não pode cair, entendeu? Ele não pode cometer um erro na E-pole de sair da pista, entendeu? O cara, se ele largar nas 2 primeiras filas, não é pole, é as 2 primeiras filas, e é uma coisa que ele me parece muito capaz de conseguir em qualquer circunstância. Num final de semana ruim, eu acho que ele dá para ele largar na segunda fila do grid, assim, pela velocidade que ele mostrou nesses últimos 2 anos. Então, ele colocar num bom lugar do grid ali e tomar cuidado, assim, não cometer, não se precipitar. Hoje mesmo ele não se precipitou, né? Ele esperou a corrida, né? Ele perdeu terreno no início e depois atacou no final e foi muito bem. Né? Acho Foi interessante que ele percebeu que ele tinha muito mais velocidade que os rivais ali saindo da 12, né? Para chegar na 13, que era onde ele preparava, né? Ele saía bem lançado da 12 para chegar na 13 e colocar por dentro. E foi assim que ele conseguiu passar o Agatha, e foi assim que ele foi para cima do... Uma coisa, eu não sei se é um detalhe que eu reparo, não sei se é isso, mas o Eric, ele tem o único problema que eu acho que ele tem são as disputas de posição. O Eric, ele não me parece ser um piloto tão forte de freada quanto os outros, né? Em curvas em freadas muito fortes, ele nunca acaba freando da maneira correta, e principalmente em disputas de posição. Parece que sempre o outro piloto ele tem alguns metros a mais do que o Eric. Né? Eu notei isso dessa vez também, mas não sei. O Eric, como ele tem velocidade, ele não precisa fazer tantas ultrapassagens como ele fez dessa vez. Né? O tempo estava frio, enfim. Ele levou o tempo dele ali para voltar a atacar. Mas foi uma corridaça do Eric. A única coisa que eu tenho para observar é isso mesmo, dele frear um pouquinho antes nas freadas. Né? Acho que ele tá. Ali ele ainda tem um pouquinho espaço ainda para melhorar. Eu acho que hoje ele estava só cauteloso, mas nas outras situações eu vou ficar de olho nisso. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Eu acho que hoje ele estava mais cauteloso nesse sentido. Na largada, por exemplo, achei que ele foi bem cauteloso. E eu acho que se pagou, né? Pelo visto. O resultado mostra isso. Certamente. Bom, acho que é isso. Você tem mais alguma observação a trazer aqui? Você que sempre traz um monte de informação legal, curiosidade, assim. Sei que é a enciclopédia aqui pra gente. Só porque você levantou a bola, eu não tenho nada. A única coisa é que assim, a gente tá. Se você assistiu até agora e tal, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque a gente tá chegando em 200 inscritos e falta 3 só falta 3. Então,
Só 3, vamos lá, né? Se você não está inscrito, se inscreva aí, por favor. É isso aí. Bom, se você tá vendo a gente, então você sabe que esse é você tá vendo a gente no vídeo, mas a gente está também nas plataformas. Agora a gente está em mais plataformas de podcasts, tá? Então tem plataformas que eu nem sabia que existiam. Mas elas existem e nós estamos lá. Então, o seu agregador favorito de podcast, você pode ouvir a gente. E seguir a gente no Instagram, né? @fullgaspodcast. Por enquanto é isso. Esse, então, foi o episódio do Grande Prêmio da França, né? E a gente volta aí em breve com mais um episódio. Gabriel, muito obrigado. Valeu. E até a próxima. Um abraço.